Salve, salve galera! Voltamos nesta segunda-feira, né? Você acompanhou com a gente o vídeo da última sexta falando das projeções das semifinais do Campeonato Paulista. Estamos aqui novamente numa aqui é trabalho, né? Sem dúvida, bravíssima, tomando uma cervejinha, um brinde, pipa. Olha, tá bom, hein? Nossa, tá bem geladinho. Pô, aliás, eu quero corrigir uma omissão do nosso último programa e tal. Qual foi? É por isso que eu coloquei de novo esse negócio do Pelé aqui. Já era pra ter falado do último, esqueci, mas como hoje o assunto é seleção. Só que é um encarte que a Folha de São Paulo fez em 1974, publicado em 20 de setembro de 74, logo após o Pelé ter se despedido do Santos. Então conta toda a carreira dele, tem entrevista exclusiva dele. E também, não sei se vai dar para mostrar, acho que dá. Tá tudo caindo aos pedaços aqui, né? Vou puxar esse livro aqui um pouquinho, pronto, o senhor pode abrir. Eita! Isso aqui é uma entrevista do Antoninho. Foi o técnico humilde, verdadeiro descobridor. Foi quem descobriu o Pelé no Baque de Bauru. Depois tem toda a história que é bem conhecida. Enfim, Valdemar de Brito trouxe ele para o Santos e tal. Mas lá em Bauru, quem viu lá o menino Dico jogando foi exatamente o Antoninho. Mas é muito legal esse encarte. E tem um mapa aí, um mapa mundi, mostrando todos os países em que o Pelé atuou, ou pelo Santos ou pela seleção brasileira. Foram 59 países em 180 viagens internacionais. Seria legal se eles republicassem esse material, né? Seria uma bela ideia, bem interessante. Porque tá lá, né? E, aliás, assinado por um jornalista brilhante, Paulo Batiucci, um cara. Uma edição especial, talvez. Seria bem legal. Um documento histórico. Por falar em Pelé, a gente está aqui para falar um pouquinho de seleção brasileira, entre outros temas que a gente vai falar ao longo do vídeo. Seleção brasileira que jogou na semana passada, né, 2 amistosos, empatou com o Panamá, ganhou da República Tcheca com as calças na mão e agora a Copa América vai se aproximando cada vez mais, né? Foram os 2 últimos amistosos antes da preparação, da convocação e da preparação para a Copa América. O que você achou, Pipa, dos jogos da seleção? O primeiro decepcionante abaixo da crítica, o segundo, o Brasil teve alguns bons momentos, alguns lampejos no segundo tempo, mas era já contra um time ruim, muito precário, desfalcado, perdeu vários jogadores por contusão, que vinha de uma derrota para a Inglaterra por 5-0. Então a gente tem que deixar essa coisa do resultado de lado. Eu acho que o que ficou de positivo? No segundo tempo, a partir do momento que o Brasil teve muita dificuldade, a gente fez algumas alterações que eu acho que tiveram um efeito positivo. O último gol do Brasil foi um gol que eu morro de inveja, porque há muito tempo a gente não via uma jogada construída como aquela, todo mundo participando, todo mundo tocando na bola, o ataque todo. E veja, uma jogada que começa com o Gabriel, passa a bola à frente, aí um outro dá um toque, né, também mais à frente para quem estava lá, acho que foi o quem fez penúltimo os 2 gols foram do Gabriel Jesus. Mas o a assistência do David Neres. Do David, que inclusive acho que cavou um lugarzinho na Copa América nesse amistoso. E você vê, a bola passa rapidamente por todo mundo, né? E são vários jogadores técnicos e tal. Então eu acho que isso mostra um caminho. Mas eu estou desconfiado que esse caminho a gente vai ver muito esporadicamente, porque isso não faz parte muito do imaginário Tite. Eu tenho 2 coisas para falar em relação à seleção brasileira. A gente não está aqui para analisar o jogo claro. Já foi, tudo que foi, já teve que ser falado sobre o jogo já foi, a gente está aqui para projetar em relação ao futuro. Acho que o momento que a seleção brasileira passou e passa, né, agora com esses amistosos e também até a Copa América isso vai acontecer de pressão, se dá por 2 coisas. A seleção está num momento de falta de confiança, desde a eliminação na Copa do Mundo para a Bélgica, né? E os amistosos de desempenho ruim, tirando o segundo tempo contra a República Tcheca, que foi bom, os outros amistosos foram todos eles de desempenho ruim. E também passa por um momento de reformulação no seu time titular. Se a gente for parar para analisar em relação à Copa do Mundo, do meio campo para frente a gente tem o Casemiro, que se mantém na Copa do Mundo, o Neymar jogando pelo lado direito, só. Os 2 homens que jogam à frente do Casemiro serão outros, não serão mais Renato Augusto e Paulinho. Tá bem. Devem ser, né? Tudo indica que sejam Arthur e Lucas Paquetá. O que é um avanço, assim, mostra que o Brasil tem uma geração melhor do que a anterior. Sem dúvida. O homem mais avançado deve ser o Roberto Firmino na Copa do Mundo, está fazendo uma temporada estupenda no Liverpool e fez um gol no último amistoso, tem feito apresentações interessantes com a camisa da seleção brasileira. A grande dúvida fica pelo lado direito, se ele vai adaptar novamente o Coutinho por ali, se o William vai voltar à seleção, se o Douglas Costa vai ter um espaço, se o Richarlison vai se manter por ali. Então a gente também tem que pesar isso, eu acredito, que a seleção passa por um momento de reformulação, né? Dentro de um trabalho que o Tite já vem fazendo há algum tempo, porque ele está tendo que mudar peças ao longo do caminho. Mas aí tem uma confusão, que eu acho que inclusive isso é uma coisa que não está claro na cabeça dele.
É óbvio que há uma necessidade de reformulação, tem jogadores chegando que são melhores do que os que estavam lá. Agora, o Tite também ele tem um objetivo de curto prazo que é muito urgente, é vencer a Copa América. Não adianta achar que a Copa América é importante para preparar o time para a Copa, veja. A preparação para a Copa vai se dar nas eliminatórias. Claro, e depois a Copa América ela vai acabar 3 anos e 4 meses antes de começar a Copa. Então, veja, a Copa do Mundo ainda é um horizonte muito longe. Nós temos objetivos até chegar à Copa do Mundo que são muito diferentes. Um deles, vencer a Copa América, depois disso, até porque é aqui, a pressão vai ser imensa, e depois disso, eliminatórias. Não adianta queimar a etapa. O Mano cometeu esse pecado em 2010, reformulou assim, de baseada a seleção, e lá atrás o Falcão fez isso. E o Falcão, aliás, fez sendo obrigado pela CBF. Quer dizer, a ordem era limpa o que tinha antes e reformula na barra. Em 94 o Brasil ganha a Copa com muita gente de 90 depois que o Falcão caiu. Então, o Tite está nesse processo de reformulação e eu concordo com o Pipa em relação a isso, que o objetivo dele nesse primeiro momento é ganhar a Copa América. Está muito distante a Copa do Mundo ainda. E muitas coisas vão acontecer em 3 anos e 4 meses. A gente não sabe se ele vai ter o Coutinho para a Copa do Mundo, se ele vai ter o Gabriel Jesus em uma grande fase. Você levaria o Coutinho para a Copa América? Não levaria. Acho que a temporada dele é muito ruim no Barcelona e chegou a hora do Coutinho dar um passo atrás, mudar de clube, procurar um time para ele se restabelecer, porque no Barcelona ele vai ter cada vez menos oportunidades com o Valverde, que renovou seu contrato inclusive. Ele vai ter cada vez menos oportunidades porque ele tem uma base que me parece que é a que mais lhe agrada, é jogando com o Dembélé na ponta e o meio formado por Rakitic, Arthur e o Busquets. E aí Messi e Suárez, pode ser que venha um outro centroavante para o lugar de Suárez daqui uma temporada ou 2, mas não vejo o Coutinho com esse protagonismo todo no Barcelona há um curto espaço de tempo. Talvez ele tenha errado. Foi, na verdade, uma decepção no Barcelona. Não deu certo. Mas talvez ele tenha errado em fazer a escolha de sair do Liverpool. E logo no momento em que ele sai, ele ficou bastante tempo no Liverpool e o Liverpool não foi muito protagonista nesse momento. Disputou um título da Premier League, é bem verdade. Ficou bem próximo de conquistar, mas não conseguiu. Mas ele sai do Liverpool, o Liverpool é finalista de títulos. O Liverpool se acerta e está disputando o título da Premier League nessa temporada, junto com o Manchester City ali cabeça a cabeça. Vai disputar até o final, com certeza. O que aconteceu com o Coutinho, aliás, aí também uma conjunção de fatores negativos, é que ele sai do Liverpool e o Liverpool encaixa o melhor time dele em 10 anos. Sim, sem dúvida. E hoje ele não teria espaço. Não, hoje não. Hoje ele não teria espaço nessa base que o Klopp montou, com o Salah mais avançado, o Firmino voltando um pouco mais para armar, o Mané passando bastante. Porque, sabe, olhando rapidamente vários dos grandes lá da Europa, ele não teria mais espaço nos 2 da Espanha, os principais da Inglaterra, todo mundo já preencheu aí essas vagas. Quem sabe o time como o Bayern de Munique, quem sabe... Mas não acredito que seja muito o perfil também. Então, e há uma outra questão também, o Coutinho não é um cara barato, o Barcelona já disse, né? Não sei se disse, saiu no Mundo Deportivo, se eu não me engano, que ele não vai aceitar menos de 100 milhões de euros no Felipe Coutinho. Pagou 150. Quem vai pagar isso, né? Por um cara que fez uma temporada tão decepcionante no Barcelona como foi essa. Vai ser campeão espanhol, pode ser campeão da Copa do Rei, pode até ganhar a Champions, ganhar os 3 títulos. Pode. Só que a temporada dele é ruim no Barcelona. Então não há uma perspectiva de que algum clube vai chegar e vai pagar essa grana toda pelo time. Não, também eu acho que não tem realmente time, enfim, com essa grana toda sobrando no mercado para pagar isso tudo. Talvez um PSG, mas já tem lugar também, até porque o Di Maria voltou a jogar. Então, ou seja, há realmente uma conjunção de fatores que conspiram contra, porque até o Di Maria, né, que poderia abrir uma vaga no time grande para ele, voltou a jogar bem. E na seleção, o que tem em relação ao Coutinho, que eu acho muito esquisito, eu acho que ele é um cara muito habilidoso, é um ótimo jogador, só que na seleção ele não se encaixa jogando aberto, na posição do Neymar, que foi como ele entrou no campo da República Tcheca. E é a posição do Neymar, ele não vai jogar ali. E ele também não tem se encaixado jogando mais por dentro. Como meio. Que foi como ele jogou contra o Panamá, se eu não me engano. E o... Revezando com o aberto e revezando com o Paquetá. Então ele não tem essa posição pelo lado esquerdo, não está jogando. Se ele jogar por dentro, ele não rende isso. Eu tenho uma teoria em relação a ele, que eu já discuti isso com você. Isso não acontece no Barcelona. O único lugar onde ele caberia na seleção brasileira é o lado direito. Ou que foi, jogou nas eliminatórias. Que foi exatamente por onde ele chegou na Copa do Mundo. Não, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo ele foi bem nas eliminatórias jogando lá pelo lado direito.
E todo mundo esperava, porque aquilo foi uma adaptação que o Tite fez, porque o Coutinho sempre foi um cara que jogou mais pelo lado esquerdo, né? Quando jogava aberto, trazendo pra dentro, chutando, ajudando a armar. Quando jogava mais como um meia, né? Naquele trio, um cara que vinha de trás. Bem a Copa. O cara que vinha de trás. Não, eu acho que ele tinha feito uma Copa. Só que ele jogou em uma outra função. Exato, não foi o cara ele veio jogar direito. dentro, Exatamente. ele veio jogar por dentro. E o William ou o Douglas Costa jogaram pelo lado direito. Mas eu acho que também no médio prazo ele vai ter um outro concorrente se ele quiser jogar por dentro ou aberto pela esquerda. O Marcelo. Em algum momento o Marcelo vai disputar a posição ali no meio campo, pelo lado esquerdo. Tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito, quanto pelo lado direito, ele também tem a possibilidade do Richarlison. Que é um cara que está crescendo, tá chegando bem também, né? Que, aliás, muita personalidade, né? O cara que fala, olha, joga aqui que eu vou tentar resolver. Mas muita gente fala do Tite em relação àquele treinador que se preocupa mais com a defesa, que é um cara que monta os seus times mais nesse sentido. Mas nos últimos tempos ele também tem tentado fazer um time que jogue mais com a bola. Tem, enfim, eu não nego isso. Tem tentado sim, mas não sai. E aí o futebol brasileiro, acho que o grande pecado... Veja, o Tite tem um excelente aproveitamento como técnico da seleção. 84%. E o Tite é um ótimo técnico, ponto. Quer dizer, isso não dá para contestar. E hoje é o mais indicado para ser o técnico da seleção. E assim, esse negócio que é um monte de crítica vulgar que a gente ouve por aí, isso é injusto. O Tite é bom. A questão é que o futebol brasileiro, com essa linha de pensamento que já vem lá de trás e que tem hoje como talvez os principais nomes e como maiores expoentes, Tite, Mano e Carille, ela perdeu a capacidade de surpreender. Todo mundo sabe o que eles vão fazer. O Tite tem tentado mudar um pouco o sentido da seleção jogar, tentando fazer um time que se posiciona mais no ataque, que trabalha mais a bola, mas eu acho que, e algo um pouco parecido, né, não estou aqui fazendo nenhum tipo de comparação com o que o Guardiola faz no City. A gente até conversava sobre isso essa semana. Só que a seleção perdeu um pouco do seu poder de imprevisibilidade, movimentação. É um time que tem a sua organização, saída de bola, o Casemiro vem buscar ali junto com os zagueiros, os laterais apoiam, os meias se posicionam, os laterais abrem o campo. Só que lá na frente falta movimentação, né? O time não tem previsibilidade, é todo mundo muito preocupado com o seu posicionamento, com a faixa que tem que ocupar do campo, e falta um pouco de imprevisibilidade, falta movimento para o time poder, porque a maioria das seleções que o Brasil enfrenta jogam fechadas contra a seleção brasileira. Foi assim o Panamá, foi assim a República Tcheca em um certo momento. E faltou movimentação para conseguir furar esses bloqueios. E eu concordo plenamente contigo, embora eu ache, né, o Tite um ótimo técnico, também, eu acho que pesa muito contra ele o fato de que na Copa do Mundo, no momento em que ele foi pressionado a fazer mudança, em que os fatos, os adversários, o desempenho da seleção brasileira pressionavam o Tite a fazer mudança, ele não fez. Ele demorou, ele foi muito conservador. A primeira mudança na Copa ocorreu só contra o México. Só contra o México no quarto jogo. Mas pra gente fechar esse vídeo de hoje, Pipa, e como a gente costumeiramente faz, dá uma indicação pra galera de uma coisa legal aí pra acompanhar. É verdade, porque a gente não deu no último. No último vídeo a gente acabou esquecendo. Olha, por exemplo... A discussão estava muito boa sobre o esse livro aqui é maravilhoso. Histórias de todas as Copas do Mundo, até a Copa de 2006, muita coisa de bastidor, trabalho de pesquisa, é sensacional. E aliás, esse jornalista é ótimo, o Brian Glanville, um britânico. E se alguém quiser um filme que tem, por exemplo, alguma referência de futebol, assista um filme de uns 30 anos atrás chamado Minha Vida de Cachorro. É divertidíssimo. E aí eu me lembrei, porque a gente está aqui com o Pelé, e aí tem uma cena lá que o garotinho está ouvindo no rádio, o menino sueco, ouvindo a final da Copa da Suécia, Brasil 5, Suécia 2, e o menino sai decepcionado e vai se consolar com o cachorro dele. Olha que coisa. Eu vou indicar um podcast de um grupo de amigos, né, da internet, um podcast bem legal que boa parte das pessoas que estão nos assistindo devem conhecer, que é do pessoal lá do Futuri Podcasts Futeboleiros. Acho que tem no Spotify, tem em outros canais aí desses de música, né, o Deezer, o Spotify. Tem no Apple Podcasts também, é bem legal, a galera faz um debate sempre muito bom, sem polêmica vazia, sem coisas tolas. Falam sobre futebol, que é o que a gente faz aqui também. Gostam de falar sobre futebol, então minha indicação da semana vai para eles. Você tem algo contra as polêmicas vazias? Eu tenho, Pipo. Eu acho que elas tomam muito tempo aí nos nossos debates diários de futebol. Concordo com você. Acabam sendo desnecessárias. Então, vamos dar Pra fechar essa segunda na brava. Tem só um último golinho. Um brinde.
na sexta-feira, então, Está, ou antes disso ou a gente antes. volta. Se a gente tiver alguma ideia legal, a gente volta antes disso. Que aqui Valeu, é trabalho, é isso aí.